Que linda mensagem musical, né? Eu me lembro muito do pai do Enilton, do professor Enos, pastor Enos, professor Enos, que foi meu colega de escola quando estudava teologia. E eu tinha um grande problema com respeito ao canto, depois de uma crítica que uma professora me fez, porque eu era muito desentoado, sou até hoje, mas eu era mais ainda, né? Vocês imaginam? Mais ainda do que sou hoje. E o pai do Enilton foi uma grande força para mim, no colégio, para que eu voltasse a ter coragem de cantar, pelo menos junto com a congregação, porque nem junto com a congregação eu tinha mais coragem. Eu peguei aulas de canto com o pai do Enilton há muito tempo. Eu estou falando isso, gente, porque talvez hoje seja o último sábado que o Enilton esteja com a gente. E eu acho que essa música ele preparou assim para despedida, né? Eu gostaria que ainda sábado que vem ele esteja, porque não é certeza, ele está dependendo aí de um transporte, que não sabe que dia que vai chegar esse transporte, ele está mudando para São Paulo, a Dani já foi. Quantos aqui gostariam de agradecer e dizer, Enilton, você é nosso e nós agradecemos pelo tempo que você esteve conosco. Eu gostaria de dar essa... Enilton, velho, você é amigo do coração e você é sempre nosso o tempo todo. Eu gostaria, de dizer à igreja que hoje é um dia especial para mim, porque fazem muitos meses que eu não prego. Por incrível que pareça, eu estou tremendo. Eu tenho muitos anos de pregação. Tenho muitos anos que prego, já preguei em congressos para 3, 4 mil pessoas da Igreja Adventista e nunca tremi. Hoje eu estou aqui trêmulo, porque eu não me sinto digno de estar aqui pregando hoje. Mas mesmo assim, eu achei que seria necessário que eu pregasse e dissesse à minha amada igreja, tanto aqui local, quanto a todos aqueles que me ouvirem de outra forma, com essa mensagem gravada, para que saibam, na realidade, o que está acontecendo aqui no Porto Seguro e por que está acontecendo o que está acontecendo aqui no Porto Seguro. Para aqueles que não me conhecem de outras igrejas, meu nome é Vilmar. Eu fui pastor da Igreja Adventista durante 8 anos. Desses 8 anos, 5 deles, eu fui departamental de jovens, evangelista e ministerial da Associação Mato Grossense, sediada em Cuiabá. Trabalhei em vários distritos. E quando eu comecei o meu ministério, eu tinha tido como exemplo de pastor na minha vida, um pastor que eu não gostaria de mencionar o nome, para não denegrir a sua imagem. Mas ele foi pastor da Igreja Central de Goiânia, eu sou oriundo da Igreja Central de Goiânia, quando só existia a Igreja Central de Goiânia e mais 2 igrejas em Goiânia. Eu não preciso falar quantos anos, porque os senhores vão pensar que sou velho. Mas eu tive como símbolo de pastor, um pastor, que ele era considerado o pastor terror, o pastor limpador de igrejas. Quando ele chegava, ele fazia um limpa em todos os pecados da igreja.
Ou seja, ele excluía e disciplinava todo mundo que era apontado como pecador. Eu era criança. E como criança, eu comecei a achar que aquilo ali estava correto. E eu seguia minha vida na igreja vendo essas atitudes, porém, como membro, eu apenas via a leitura da ata, eu nunca acompanhava o que estava acontecendo com estas pessoas. A única coisa que ainda me lembro como jovem, é que alguns dos meus amigos jovens, que foram disciplinados ou excluídos da igreja, eles nunca mais voltaram à igreja. E eu não me esqueço que dentre esse grupo, tinha um grupo de jovens bem dificultosos na igreja. E esse era o grupo do Mário. O Mário não era o líder, o líder era outro. O Mário era apenas um dos comandados desse grupo, que eram 6 jovens. Durante a minha vida de líder na igreja, comecei a liderar os jovens bem cedo na igreja. Fui diretor de jovens quando eu ainda tinha 15 anos de idade, da Igreja Central de Goiânia. Eu comecei a ser um defensor desse grupo dos revoltosos. Porque todo acampamento, todo evento que haveria da igreja, do Clube dos Bravadores, os líderes sempre diziam, olha, esse grupo dos atentados, eles assim se denominavam esse grupo de o grupo dos atentados, estes não podem ir, porque eles vão acabar com o nosso acampamento, eles vão acabar com o nosso evento. E eu, com muito jeitinho, ainda jovem, dizia, gente, mas nós precisamos deles na igreja. É com eles conosco que a gente vai fazer com que eles permaneçam conosco. E interferia, e eu tinha uma ajudante muito sábia, a irmã Seba, da Igreja Central. Essa eu posso mencionar o nome, porque é positivo. Ela também era uma defensora desse grupo, e nós sempre conseguíamos com que esse grupo estivesse nos acampamentos. Esse grupo foi sendo excluído, foi sendo disciplinado. Nenhum deles ficou na igreja. Apenas um voltou. Apenas um voltou, que é o Mário. Todos os demais estão fora da igreja. Por que resolvi pregar hoje? Porque sábado passado, nós tivemos uma mensagem. E eu prestei muita atenção na pregação de sábado passado. E a mensagem de sábado passado nos conclamava a que nós fôssemos semelhantes a Jesus. Se lembram? Até o texto eu o tenho aqui. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Esse foi o texto principal lido sábado passado. Essas são palavras de Jesus. Jesus disse, sede meus imitadores. Aliás, perdão, essas são palavras de Paulo, de Paulo, que diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Bom, na mensagem de sábado passado, nós fomos conclamados como igreja a serem imitadores de Jesus Cristo. Que privilégio ser imitador de Jesus Cristo.
para falar sobre ser imitador de Jesus Cristo, eu preciso, primeiro, falar de quem foi esse Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? Ele nasceu em um lar humilde, pobre. Nisso aí eu já imito a Jesus Cristo, porque eu também nasci num lar pobre. Só não nasci numa manjedoura. Só não nasci numa manjedoura. Mas eu nasci, me criei na roça, e o meu berço foi feito de uma caixa de tomates. Jesus, ele nasceu num lar humilde, porém era um lar cristão. Sua mãe e seu pai foram escolhidos por Deus, porque Deus tinha plena consciência que aqueles pais o educariam, dariam um bom exemplo e o faria o Salvador do mundo. Havia naquela época 2 tipos de igreja. Haviam as igrejas locais, cada cidade, cada povoado tinha a sua sinagoga, tinha o seu pequeno grupo, reuniam nas casas das pessoas e reuniam também nas sinagogas. Mas havia também uma grande igreja que era em Jerusalém, que era o templo. O templo não era visitado por todo o povo, todos os sábados, não. Esse templo, ele era visitado uma vez por ano, por todos, era como se fosse um congresso. Aí todos iam ao templo, era o grande dia em que todos iam ao templo. Vocês se lembram que Jesus foi ao templo quando ele teve idade, não podia ir em qualquer idade. Quando ele teve idade para ir ao templo, que foi com que idade? 12 anos. Com 12 anos ele adquiriu esse direito e ele foi ao templo. Lembram o que aconteceu no templo? Os pais às vezes perdem os filhos, né? Eu já fui perdido por meus pais. Uma vez viajando daqui para Buriti Alegre, meus pais ficavam tão empolgados, porque a gente sempre, os filhos desciam rapidamente, e a gente corria na frente dos meus pais para ir para a casa dos meus avós. Meu pai estava acostumado, todas as vezes a gente fazia assim. Mas esse dia nós dormimos dentro do ônibus, e meu pai levantou e foi embora com a minha mãe para a casa dos meus avós e deixou os filhos dentro do ônibus. O ônibus saiu da rodoviária, foi para a garagem com a gente dentro dormindo. Depois sai o meu pai procurando os filhos loucamente, onde é que estão, por onde é que estão, e encontra os 4 dormindo tranquilamente dentro do ônibus. Eu estou mencionando isso porque até os pais de Jesus o perderam. Vocês se lembram da história? Ele foi perdido. E onde está? Foram procurar. Jesus não estava dormindo. Onde estava Jesus? Ele estava discutindo com os maiorais do templo, com os teólogos do templo. Vejam que vida exemplar de estudo da palavra de Deus Jesus teve com seus pais. Naquela época não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi a história de Jesus para frente. Naquela época só existia o Velho Testamento. Mas Jesus, ele lia tanto o Velho Testamento, que com 12 anos, ele tinha condições de discutir teologia com os rabinos, com os maiorais do templo daquela época. Ele ia à igreja todos os sábados.
ele obedecia todas as tradições, todos os costumes e todo o manual da igreja escrito naquela época. Em São Lucas, e eu não vou ler todas as passagens, porque senão o sermão vai ficar muito longo, mas as passagens que forem mais conhecidas eu vou mencionar, e depois, se os senhores quiserem, os senhores poderão ler. Em São Lucas, capítulo... vendo como falta aqui o... Lucas, capítulo 2, verso 39 e 40. Aliás, esse texto eu gostaria de ler. Lucas, capítulo 2... verso 39 e 40. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de quê? Sabedoria e graça, diante de, como é que é aí? E a graça de Deus estava diante dele. Diz aqui que Jesus cumpriu todas as cerimônias, ele cumpriu todos os ritos que tinham que ser cumpridos. Vocês lembram que ele foi circuncidado? Ele seguiu todas as normas do manual da igreja vigente do seu período. Ele cumpriu tudo. Ele foi ao templo na época certa. E dos 12 anos para frente, ele continuou estudando e se preparando, porque ele sabia que algo especial estava preparado para a sua vida. Começou, na realidade, o seu ministério já com 30 anos de idade. Porém, assim que Jesus começou o seu ministério, ele começou a irritar alguns líderes da igreja. Assim que ele começou. Quando ele começou já escolhendo os discípulos, escolhendo 12 pessoas que andariam com ele durante 3 anos e meio. Ali, ele já começou a irritar os líderes pensando, mas quem é esse? Que já chega formando discípulos, que já chega formando um grupo de pessoas para seguir os seus passos. E a vida de Jesus, dali para frente, foi uma vida de perseguição. Ele foi perseguido tenazmente por alguns grupos. E eu gostaria de mencionar esses grupos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um desses grupos. O primeiro deles, todos já ouviram muitas vezes, eram os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram pessoas más, pessoas do mundo? Não. A Bíblia, inclusive, fala de alguns fariseus bons. Tá? De fariseus, pessoas honestas, direitas. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram intelectuais, fazedores de leis. Os fariseus eram um grupo de intelectuais, de pessoas inteligentes, que eram preparados para fabricar normas e leis. E a senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela fala que eram tantas as leis, que eram tantas as normas, e aqueles que quiserem anotar a página do Desejado de Todas as Nações, a página 396, primeiro parágrafo, que eram tantas as normas, que eram tantas as leis que os fariseus faziam, e essas leis eram feitas para proteger os 10 mandamentos.
eram leis secundárias para que as pessoas não transgredissem a grande lei de Deus, a lei dos 10 testamentos. Ou seja, eram leis ruins? Não, não eram leis ruins. Eram leis boas, estavam para proteger a lei de Deus. Mas eles começaram a exagerar nessas leis. E no livro Desejar Todas as Nações, como eu disse a página, a senhora White diz que eram tantas as normas, que eram tantas as leis, que uma vida inteira, desde quando nascia até quando morria, era insuficiente para aprender todas. Eram tantas as regras, que uma vida inteira era insuficiente para aprender todas as leis. E essas regras foram se multiplicando. E essas regras foram se tornando tão importantes para os judeus e para os fariseus, que eles começaram, nessa mesma página 396, Desejar Todas as Nações, a senhora White diz que eles começaram a colocar essas regras como mais importantes do que a própria lei de Deus. Bom, mas existiam só os fariseus? Não. Existiam também os escribas. Quem eram os escribas? Eram os guardiões da lei. Enquanto os fariseus faziam as leis, os escribas escreviam as leis. Então, uns faziam e outros escreviam as leis. E os escribas eram os escrivães. E eles tinham, assim, em vários manuais escritas essas leis. Mas tinha também outra turma de acusadores de Jesus, que eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Isso eu só estou mencionando os saduceus, por quê? Porque, vamos dizer assim, não, o Vilmar só está mencionando pessoas unilaterais. Eu vou mencionar outros também. Os saduceus também perseguiam, e eles eram judeus, frequentavam a igreja, mas eles tinham uma diferença doutrinária com a igreja. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles eram judeus em todos os aspectos. Mas quando chegava no assunto de ressurreição, eles não aceitavam. Eles rejeitavam a ressurreição. E eles abordaram Jesus várias vezes com esse tema, tentando pegar a Jesus, tentando dibrar a Jesus para que Jesus os ajudasse a não acreditar na ressurreição. E eles não tiveram nenhum sucesso. Além dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, tinha o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era o grande júri dos judeus. Eu quero dizer que quando Jesus veio, estava sobre que reinado? De Roma. Não é verdade? Não era Roma que estava dominando? Roma era o reinado terreno. Mas Roma, ela permitia que as igrejas, que as linhagens, que os grupos étnicos, eles continuassem com as suas tradições. Então, por exemplo, aos judeus, os romanos não interferiam na crença dos judeus. E os judeus tinham o seu próprio júri para julgar as suas coisas terrenas. Quando envolvia o governo, quando envolvia alguma coisa maior, quando envolvia uma morte, às vezes em alguns tipos de mortes, eles tinham que recorrer aos romanos.
Mas o sinédrio era a alta cúpula dos judeus para resolver os seus problemas. Constituía-se de 70 pessoas. 70 pessoas constituía o sinédrio daquela época. E nesse sinédrio estavam sacerdotes, anciãos, rabinos, fariseus e saduceus. Os saduceus também pertenciam ao sinédrio. Porém, esse sinédrio era dirigido por um sumo sacerdote. Havia os sacerdotes que pertenciam ao sinédrio, mas o sinédrio, ele era dirigido pelo sumo sacerdote, que era o principal. Ele era o líder do sinédrio. E o sinédrio é que resolviam as questões espirituais da igreja que Jesus frequentava. Eu falei que dentre esses participantes tinha os rabinos. Quem eram os rabinos? Os rabinos de vez em quando também incomodavam a Jesus. Os rabinos, eles eram o braço acadêmico dos fariseus. Os rabinos pertenciam ao grupo dos fariseus. Só que entre os fariseus existiam os intelectuais, os estudados, os mais graduados. Então, os rabinos eram fariseus graduados. Vocês lembram de um fariseu graduado e muito graduado? Paulo. Paulo era um fariseu. Lembra que ele disse que, enquanto a lei, ele era fariseu? Exatamente. Paulo era um fariseu rabino, porque ele falava em várias línguas, mais do que todos. Ele era douto, ele era culto. Então, Paulo era um rabino que pertencia ao grupo dos fariseus. Os fariseus, aliás, os escribas, tinham concatenadas, guardadas, 613 leis. 613 leis. Dessas 613 leis, 39 delas eram referentes ao sábado. 39 dessas leis eram referentes a proteger o quarto mandamento da lei de Deus. Mas uma coisa interessante é que não existiam só essas 613 leis. Essas eram as 613 que já estavam escritas no manual da igreja daquela época. Os fariseus continuaram fazendo leis, mas essas leis que eles continuaram fazendo eram mais leis passadas oralmente, de um para o outro, de pais para filhos. Aí, os escribas pegaram essas leis chamavam de alakla. No hebraico, alakla quer dizer leis não escritas. Depois de algum tempo, os escribas, o que eles fizeram? Pegaram a alakla, as leis não escritas, e fizeram um livro grande, com todas as leis alakla, as leis não escritas. Então tinham dois manuais. Um manual eram das 613 leis já escritas, e a alakla eram um livrão de não sei quantas leis, não mencionam quantas, mas que era um livro grande das leis não escritas. E é por isso que a pessoa vivia uma vida inteira e ele não conseguia saber todas as leis e todas as normas e todos os costumes que os fariseus e os judeus colocaram como peso sobre o ombro da igreja daquela época. Agora, eu pergunto, quando foi que Jesus começou a ter problemas? Aliás, quando foi que Jesus enfrentou os problemas?
Senhores, vamos abrir em Mateus capítulo 23, porque Mateus 23, é assim, a Bíblia tem inúmeros lugares que Jesus enfrenta os fariseus, e os saduceus, e os escribas, e o próprio sinédrio. Porém, em São Mateus capítulo 23, depois eu gostaria que os senhores lessem todo o capítulo 23. Nós não vamos ler porque é longo, mas leiam todo o capítulo 23. Jesus conhecia a vida das pessoas, porque Jesus, embora fosse humano, ele tinha a capacidade de ler a mente do ser humano, porque ele também era Deus. E os senhores, em vários lugares, nós temos provas de que Jesus lia o que ia na mente, na intenção das pessoas que estavam com ele. Então Jesus, conhecendo bem a mente de alguns fariseus, alguns saduceus, alguns escribas, do sinédrio, dos sacerdotes, que viviam perseguindo, tramando para tirar a vida de Jesus antes dos 3 anos e meio de ministério. Lembrem os senhores que se Jesus não tivesse desaparecido em uma certa circunstância em que pegaram a Jesus e queriam matar a vida dele, diz o livro Desejado a Todas as Nações que a Bíblia também diz que Jesus desapareceu, mas a senhora White diz que ele não desapareceu, diz que os anjos de Deus cercaram a Jesus e tamparam a Jesus para que eles não enxergassem a presença de Jesus. Jesus não desapareceu, ele simplesmente foi coberto por anjos dos céus. Quando foi que Jesus começou a enfrentar? Em São Mateus capítulo 23, Jesus, ele fala algumas coisas pesadas para essa gente. No verso 27, e pode deixar aberto aí no capítulo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, o quê? Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Eu quero me ater a 2 detalhes aqui. Primeiro, Jesus chamou-os de hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é o que fala, a pessoa que fala uma coisa e vive outra. Esse é um hipócrita. Aquela pessoa que se aparenta. Hoje eu estou bonito, né? De terno, tá? Então é fácil de eu chegar aqui na frente e falar. É muito fácil isso aí. O difícil é viver. Viver uma vida de cristão não é fácil. E é por isso que Jesus, conhecendo os fariseus, ele disse: raça de hipócritas, porque vocês falam uma coisa, mas a vida de vocês não é isso que vocês estão falando. E depois ele emenda: vocês são sepulcros caiados. Quantos conhecem aqui o cemitério Santana? Poucos conhecem o cemitério Santana, é pouco conhecido, hein? Cemitério Santana é o primeiro cemitério de Goiânia. Acho que só os antigos, né? Cemitério Santana, quem nunca foi ao cemitério Santana, vá ao cemitério Santana. Ele é ali em Campinas, perto do campo do Atlético. É o cemitério mais bonito de Goiânia. Cheio de catatumbas, porque ali estão os grandes homens da história de Goiás. Estão os grandes homens. Então os túmulos são túmulos todos feitos de mármore, com esculturas muito bonitas. Isso é o que Jesus chamou de sepulcro caiado. Bonito por fora, mas o que tem lá dentro? Ossos podres,
O que tem lá dentro é bonito? Não. Jesus chamou de sepulcros caiados, porque, embora tivessem aparência de bonitos espiritualmente, por dentro estavam apodrecidos espiritualmente. Mas Jesus não parou por aí. No verso 33, ele dá outro codinome a essa gente: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do quê? Do inferno? Quem não tem medo de cobra, né? Aliás, eu sou um dos que não tenho muito medo de cobra, não. Mas, também, quando eu estou perto de uma cobra, eu fico muito atento. Porque as cobras são muito traiçoeiras. Se a gente descuida, ela o quê? Ela morde, ela pica. E ela destila o seu veneno. E ela pode até matar. Principalmente quando a cobra é venenosa. E quando Jesus fala aqui de víboras, se nós formos ler no original, ele está falando só de cobras venenosas. Ele não está falando de cobras não venenosas. Quando ele fala víboras, ele está falando de cobras venenosas. E ele os chamou de cobras venenosas, traidores. E ele disse: ai de vós, quem vai fazer vocês escaparem da perdição? Vocês que se julgam santinhos, vocês que se julgam muito bons, vocês que se julgam melhores do que os outros, quem vai vos fazer escapar? Eu gostaria agora, porque nós estamos falando em sermos semelhantes a Jesus. Eu gostaria de comentar, e não vamos ler, o Evangelho de João, capítulo 1 a 11, onde ocorreu a história da mulher pecadora. Aquela mulher, ela foi pega no ato do adultério. As leis, dessas 613 leis, tinham muitas das leis referentes à quebra do matrimônio, o adultério. E essas leis eram muito mais severas do que o 7º mandamento da lei de Deus. Porque estas leis diziam, chegava ao cúmulo de que a pessoa que adulterava, ele tinha que ser condenado à morte. Porém, existiam umas regras. Por exemplo, dessas leis, a pessoa que tinha que oferecer a condenação era o traído, era o esposo. Era o esposo que tinha que ter levado a esposa até Jesus. Ou até o sinédrio, porque quem condenava era o sinédrio. Então, o esposo teria que ter pego a esposa, juntamente com o traidor. O casal deveria pegá-los e levá-los ao sinédrio. Vamos supor que eles não quisessem levar ao sinédrio, mas eles queriam levar a Jesus. Então, quem teria que ter levado a mulher até Jesus teria que ser o esposo traído e levar o casal para que Jesus julgasse. Mas acontece que os fariseus queriam provar se Jesus tinha conhecimento das leis do manual da igreja. E eles queriam condenar a Jesus de todo jeito. Se Jesus condenasse a mulher, eles o acusariam de passar na frente do sinédrio e condenar a mulher sem que o sinédrio desse a condenação.
Se Jesus absolvesse a mulher, eles queriam condená-lo porque ele havia absolvido uma pecadora que a lei dizia que tinha que ser morta. Vejam a maldade do coração daquela gente. E agora, eu gostaria de ler no Desejar de Todas as Nações, página 461 e 462, porque não dá para eu traduzir exatamente o que a senhora White fala sobre esse caso. Eu preciso ler. Primeiro, na página 461, no terceiro parágrafo, na metade do terceiro parágrafo, ela diz assim: a lei especificava que as mortes por apedrejamento, as testemunhas do caso, fossem as primeiras a lançar a pedra. Entenderam isso aqui? A lei especificava que as testemunhas, quem tivesse visto o adultério, estas eram as pessoas que lançavam as primeiras pedras. Essa era uma das normas deles mesmos, dos fariseus. No quarto parágrafo, Jesus não pusera de lado a lei dada por Moisés, nem fora de encontro à autoridade de Roma. Os acusadores haviam sido derrotados. Então, rotas as vestes da pretendida santidade dos fariseus, ficaram culpados e condenados, em presença da infinita pureza de Jesus. Tremeram de que as ocultas iniquidades da sua vida fossem expostas à multidão. E um a um, cabisbaixos e confusos, foram se afastando silenciosos, deixando a vítima com o compassivo Salvador. Sabe por que os fariseus fugiram? Porque Jesus abaixou e começou a escrever ali o pecado deles. Por enquanto estava só escrito e era na areia. E eles foram olhando ali e eles foram se reconhecendo naqueles pecados, e com medo de que o seu pecado fosse publicado por Jesus, eles saíram de fininho e disse: eu não vou participar disso. Eles eram aqueles que deveriam atirar as primeiras pedras. Segundo o costume, quem viu atirava a primeira pedra. E a mulher ficou sozinha com Jesus. 462, no primeiro parágrafo, na metade, diz assim: a mulher não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador. Ela estava ajoelhada e não ousava levantar os olhos para olhar para Jesus. Mas aguardava em silêncio a condenação. Condenação de quem? De Jesus. Porque Jesus havia dito: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ela ficou ali ajoelhada, esperando a condenação de Jesus. Jesus diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. O que dizia a lei? O que dizia o manual? O que dizia as regras? É que aquela mulher não tinha outra saída. Ou ela seria condenada ali, ou ela seria condenada no sinédrio. Ela morreria apedrejada. Porque essa era a tradição. Porque esta era a regra. Agora eu quero ler outra coisa depois disso. Diz assim: no erguimento desta alma caída, operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grande enfermidade física. Curou a moléstia espiritual, que traz a morte eterna. Essa arrependida mulher tornou-se um dos seus mais firmes seguidores, com
abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Essa mulher, ela ficou tão grata pelo perdão, que ela se tornou uma seguidora de Jesus. Até o seu último momento de vida aqui na terra, ela estava ali aos pés de Jesus Cristo. O perdão, o amor, faz com que o perdoado não se esqueça. Em Lucas capítulo 15, verso 3 a 7, fala da ovelha perdida. Foi uma parábola que Jesus contou. Jesus disse assim: se você tiver uma ovelha que está ferida, que está perdida, que está desgarrada, ele diz assim: você deixa as 99 que estão sadias e vai atrás da que está o quê? Ferida. Quando você chegar lá e ver a ovelha ferida, o que Jesus disse que é para fazer com a ovelha ferida? Pegar nos braços, levar a ovelha ferida, cuidar das suas feridas. E depois disso, ele disse que era para fazer uma festa. Fazer uma festa, porque a ovelha que estava perdida, foi o quê? Encontrada. Foi salva, foi redimida. Eu quero mencionar também um outro caso diferente, para não dizer que estamos sendo imparcial. Jesus teve um encontro com um jovem. Lembrem do jovem rico? Chegou a Jesus. E ele é um judeu empafioso. Ele era rico e cheio de si, inteligente. O que eu faço aí, Jesus, para herdar o reino eterno? Jesus disse: olha, é simples. Coisa simples. Guarda os mandamentos. Obedece. Mas isso aí eu faço desde que eu sou pequenininho. Jesus agora, olhando no coração daquele jovem, sabendo das más intenções que ele tinha, do egocentrismo que ele trazia no coração, Jesus diz para ele assim: então, faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois você volta e me siga. Duro. Jesus foi duro com aquele jovem. Porque ele se estava autodenominando o bom, o guardador da lei. Mas Jesus sabia que o seu amor estava nas coisas terrenas. Onde está, meu amigo, meu irmão, o valor que você coloca na sua vida? Você guarda a lei, eu sei. Os que estamos aqui somos guardadores da lei. Mas onde está o nosso coração? Meu coração está no meu carro, no meu computador. Meu coração está nas minhas diversões. Meu coração está nas coisas aqui desse mundo. Cuidado. Jesus, embora ele ama muito, ele deu um conselho sábio para aquele jovem: venda tudo, isso aí está atrapalhando a sua vida espiritual. Venda tudo, venha, me siga. E esse é o mesmo conselho que Jesus nos dá hoje. Se tiver alguma coisa atrapalhando a sua vida espiritual, vai lá, acaba com o que está atrapalhando. Venha e me siga. Meus amigos, ser semelhante a Jesus é amar o pecador. Não importa em que situação ele esteja. Não importa se é o jovem rico. Não importa se é a ovelha perdida, ou não importa se é a mulher adúltera. Ser como Jesus, ser semelhante a Jesus, é amar o pecador.
Nossa crença está fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia, e na Bíblia somente. Tudo que nós temos de escritos, tanto do Espírito de profecia, quanto de manuais de igreja, quanto de vários manuais que eu tenho recebido durante muitos anos, em 46 anos de Adventista do Sétimo Dia. Todos esses escritos, eles servem para nos ajudar a entender melhor, às vezes, a palavra de Deus. Mas eles não substituem a palavra de Deus. Eu luto muito para ser semelhante a Jesus, não é fácil. E eu admiro muitos discípulos. É por isso que eu gosto muito de ler as histórias de Mateus, Marcos, Lucas, de Atos. Porque eles conviveram com Jesus 3 anos e meio. E eles ficaram tão semelhantes a Jesus, que as pessoas começaram a chamá-los de quê? Cristãos. O que é um cristão? A pessoa que se parece com Cristo. Os discípulos foram chamados de cristão porque eles eram parecidos com Jesus. As suas atitudes eram semelhantes à atitude de Jesus. Eu gostaria de conclamar a esta igreja a ter atitudes semelhantes às atitudes de Jesus Cristo. Eu não tenho condições de acusar ninguém. Talvez eu seja um dos piores pecadores desta igreja. Não tenho condições de apontar o meu dedo para acusar o erro de nenhum dos senhores. E se Jesus olhasse bem dentro dos seus olhos e dissesse hoje assim: você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você, meu irmão, minha irmã, teria condições de atirar a primeira pedra? Faz 2 semanas eu fui visitado por 2 pastores. Não vou mencionar os nomes. Um deles me contou uma história. E nessa história ele disse que tinha 2 membros problemas na sua igreja. Um deles era um grande pecador, a igreja sabia do seu problema, ele era um adúltero. Mas esse pastor foi visitar esse irmão e esse irmão ficou comovido. Esse irmão ficou arrependido. E ele chorou muito. E o pastor também ficou comovido, perdoou aquele irmão, orou com ele, perdoou e não tocou mais naquele assunto. E o irmão continuou na igreja. Mas havia um outro irmão mais custoso do que aquele. Era um daqueles, talvez como eu, que tem mais dificuldade de ser fiel o tempo todo. E esse irmão era custoso, era mal pagador, fazia negócios atrapalhados, e a cidade era pequena, e a cidade chamava o pastor e dizia: pastor, a sua igreja aceita malandro, a sua igreja aceita mal pagador. E ele ficava com vergonha, porque aquele membro era um membro da igreja dele, ele era o pastor desse membro, e ele tinha a obrigação de mudar a vida desse membro. E ele disse que lutou 2 anos para que esse irmão mudasse de vida. E depois de 2 anos, não vendo que tinha solução, porque esse irmão não fazia caso dos apelos dele, ele levou o caso desse irmão à comissão da igreja, e esse irmão foi excluído da igreja.
Depois de contar essa história, o pastor olhou para mim e disse: o que você acha disso? E eu fiz uma pergunta olhando nos olhos daquele pastor. Disse: meu amigo, entre essas duas pessoas, entre esses dois pecadores, o que se arrependeu, continuou na igreja. E aquele que não se arrependeu, que não dava ouvidos aos seus apelos, qual dos dois precisava mais de estar dentro da igreja? E eu pergunto a vocês aqui, meus irmãos, por favor, respondam bem alto. Qual dos dois precisava mais de estar dentro da igreja? O segundo. Era o mais pecador. Era dentro da igreja que o mais pecador poderia um dia ouvir um sermão. Era o mais pecador que dentro da igreja um dia poderia ouvir um hino bonito, como o Enilton cantou aqui no início, que me arrepiou todo. Era dentro da igreja que esse pecador um dia ele mesmo poderia refletir a sua vida e dizer: eu preciso mudar de vida, eu preciso me encontrar com Jesus, eu preciso ser transformado. Mas ele foi lançado fora. Envergonhado, ele não voltou mais na igreja. Quantas pessoas, em 46 anos, eu vi lançados fora da igreja, que nunca mais voltaram à igreja com vergonha. Quando eu fui ser pastor no Mato Grosso, eu queria seguir o exemplo daquele pastor que eu falei no início do sermão. E eu era considerado o pastor terror do Mato Grosso. Porque na igreja que chegava, eu queria limpar a igreja do pecado, purificar a igreja de pecados. Eu tenho vergonha hoje de contar isso. Porém, eu comecei a seguir as regras da disciplina que estava escrito no manual da igreja. Se o teu irmão pecar, vai ter com ele, fale com ele, ore com ele. E eu comecei a visitar essas pessoas, e essas pessoas choravam, essas pessoas diziam: pastor, eu sou fraco, eu acho que eu não posso mais ir à igreja mesmo porque eu sou fraco, eu estou perdido. E eu abraçava esse irmão e dizia: não, irmão, o irmão precisa ir na igreja, é indo na igreja que você vai vencer. E mesmo assim, eu levava o caso dele para a comissão da igreja, disciplinava, excluía da igreja. Alguns deles eu perdi. A partir do momento em que eu vi que eu não conseguia reconquistar essas pessoas para Cristo, eu comecei a avaliar a minha vida, comecei a estudar mais a Bíblia, eu comecei a ler mais esse livro chamado Desejado de Todas as Nações. E eu comecei a ver que a atitude de Jesus não era aquela. Eu não vi um exemplo sequer, que Jesus tivesse jogado fora alguém. E mesmo ainda como pastor, eu fui mudando de atitude cada dia. E quanto mais eu mudava, e quanto mais amava a minha igreja, uma melhor resposta eu tinha da igreja. As pessoas se animavam mais quando... Eu não estou dizendo que a gente não deve deixar a pessoa pecar o que ele quiser, da forma que ele quiser. O que eu passei a fazer daí para frente, quando a pessoa estava em pecado, eu fazia o que a Bíblia dizia: vai ter com seu irmão, fala com ele, você e ele sozinho, aconselha, dá uma chacoalhada espiritual, ora com ele, e você ganha o seu irmão. E eu nunca tive insucesso desta forma. E eu passei a admirar mais o meu Jesus e fazer mais o que Jesus fazia. Para mim, ser semelhante a Jesus
é amar a igreja. Quantos de vocês já ouviram dizer que a igreja é um hospital? Quantos já ouviram dizer isso? Todo mundo, né? Eu sou médico. O que vocês acham de eu visitar um doente muito mal no hospital, próximo da morte, e eu dar alta para ele, só vai para sua casa, vai morrer em casa? É uma atitude legal de um médico? O que vocês acham de eu chegar na UTI, onde tem muitos pacientes maus, de estado físico, e começar a desligar todos os aparelhos respiradores, de oxigênio, desligar de todos eles? Vocês estão mortos mesmo, eu vou desligar que vocês morram. Vocês acham que isso é correto? Se a igreja é um hospital, aqui na igreja é o lugar de gente que está doente espiritualmente. Se a igreja é um hospital, aqui é o seu lugar que está na UTI espiritual. Você que está morrendo espiritualmente, aqui é o seu lugar. E eu quero ler o último texto. João, Evangelho de João, capítulo 6. E o verso 37. Isso aqui Jesus estava dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei o quê? Fora. Prestem bem atenção nessa passagem. Você se considera uma das pessoas que foi doadas por Deus a Jesus Cristo? E eu me considero um desses pecadores que fui doado a Jesus Cristo. Que bom que Jesus diz aqui, nesse texto, que se eu fui doado a Ele, de maneira nenhuma Ele vai me lançar fora. Amém, irmãos? Eu queria convocar a todos que nunca, jamais permita com que alguém te diga que você não merece a salvação em Cristo Jesus. Não importa a sua situação espiritual, aqui, a igreja, é o seu lugar, porque aqui é um hospital em que os médicos não desligam o seu aparelho de vida espiritual. Nem que você esteja na UTI, em estado de coma, nós não vamos desligar o seu aparelho. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós sejamos semelhantes a Jesus, que a gente ame tanto, que nunca, jamais possamos desprezar nenhuma das pessoas que são pecadoras. Que Deus nos abençoe para tal. E essa é a minha oração e o meu pedido nessa manhã e sempre. Amém.